hoje aqui no Clube do Champanhe a gente vai conversar com a tetracampeã dos Jogos Pan-Americanos de Karatê. É com Célia Ribeiro. Não saia daí que a gente volta já já. Até já. Clube do Champanhe. A gente se surpreende ao conhecer a Lucélia. Primeiro porque a gente imagina uma mulher que luta karatê masculinizada, não muito bonita, e ela é justamente o contrário. É uma mulher linda, com as pernas maravilhosas e super simpática, né, Lucélia? Tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês, estou super feliz. A gente também tá louca para saber sobre essa tua trajetória, né? A Nath está pensando, inclusive, em lutar karatê também. Ah, é? Diz ela, imagina eu ainda baixinha, brava, invocada, sabendo lutar. Ah, mas não precisa ser alta para lutar karatê, precisa? Não, até porque a gente tem divisões de vários pesos, né? Várias categorias de peso e tem gente de todo tamanho. Acho que karatê é uma arte marcial maravilhosa e que se adequa a todo mundo. Invocada não pode. É, né? Tem que ter a cabeça mais juizada. É verdade. Eu acho que para lutar você tem que ser uma pessoa muito centrada, tranquila, porque não é uma briga, é um esporte até, né? Isso, eu acho que é muito inerente das artes marciais no geral, né? Essa coisa da disciplina, do autocontrole. É claro que para você participar de uma competição, para ser uma atleta de competição, você tem que ter um espírito mais aguerrido, você tem que ter essa atitude um pouco mais agressiva no bom sentido, né? De querer buscar o ponto, de querer marcar, mas sempre respeitando, sempre tendo atitude desportiva. Então, é uma mescla de tudo isso aí. Mas tipo, quando tu briga com o marido em casa, é mais fácil brigar no dia? TPM ajuda no dia da briga? Não. Acho que no dia da luta, quanto mais tranquilo você tiver, né? Assim, quanto menos preocupações externas ali, melhor para te concentrar nos seus adversários, para você lembrar questões técnicas. Então, acho que quanto mais tranquilo tiver a cabeça, melhor desempenho. Tá, mas essa pergunta da Nath tem tudo a ver, porque a mulher tem a questão hormonal, né? Sim. E TPM realmente é uma coisa que mexe com o nosso humor pra demais, caramba, né? Tem umas mulheres, então, que ficam insuportáveis, brabas mesmo. Isso influencia, já imaginou você, assim, num dia de TPM tem uma luta, um jogo pan-americano lá, enfim, decisivo. Você consegue manter a tranquilidade, se dominar? Você tem que tomar algum calmante ou não pode também tomar nada, né? Não, como a gente faz exame de doping, então essas drogas que ou te excitam demais ou te acalmam demais, elas são proibidas. Mas o que a gente faz é um controle anual, então assim, dependendo da competição, se eu sei que naquele período eu vou estar nesse meu momento, eu tenho como adiar ou antecipar esse ciclo, né? Assim, Através, o próprio anticoncepcional a gente faz um trabalho, então eu posso ou dar continuidade ou entendeu? Existe então essa preocupação, isso. No meu caso, assim, dos meus preparadores, né? O pessoal que cuida dessa minha parte aí, então isso é levado em consideração, até porque às vezes não só tanto essa irritabilidade normal que a gente tem nesse período, mas questão de cólica, né? O próprio fluxo, que é uma coisa que atrapalha, você tá ali, você tem que estar mais à vontade. Dias, a mulher fica assim, né? Com a temperatura do corpo. Mas nem todas, né? Com você, a menstruação, ela te afeta muito ou não? Não, hoje em dia não mais, assim, eu já tenho isso bem controlado, pra mim, eu já lutei. É engraçado, são fases da vida, assim. Eu teve uma fase que eu morria de cólica, assim, sofria muito. Eu também era com o no tempo, início. hoje em dia eu só estou eu tranquila. ficava mais dias do que agora. Isso Parece muda que vai mesmo. diminuindo, né? Às vezes também até, eu não sei no caso de vocês, mas dependendo do medicamento que se tome, ele diminui o fluxo, né, ou diminui dias, Sim, então depende muito do que a gente toma. Quando que começou esse amor pelo karatê? Foi numa briga de colégio que disse, agora eu vou aprender a lutar, eu vou começar a me defender. Essa é uma história bem legal, assim, porque eu tinha 8 anos e minha mãe tinha me matriculado para fazer aula de balé. E eu fazia balé já há 2 anos.
E começaram a ter aulas de karatê na mesma, era uma unidade do SESI em Brasília, onde eu morava. E o meu primo fazia karatê. E como ele era menino, tinha aquela coisa assim, tu tem que voltar para casa com teu primo, porque menina não vai andar sozinha na rua e tal. Então eu sempre tinha que ir voltar com meu primo. E teve um dia que a minha professora faltou, sem avisar, então eu fui para aula, cheguei lá, não tinha aula. E como eu tinha que esperar meu primo, eu esperei dentro da sala dele. E vendo ele fazer aula. E eu achei que ele se divertia muito mais do que eu na aula de balé. Eu ficava ali 1 hora na barra, e ele correndo, né? Chutando, pulando. Eu falei assim, não, eu quero fazer isso. E fiquei 3 meses fazendo aula. Eu ia para fazer balé, não falei nada para minha mãe, porque eu sabia que ela não ia deixar. Só pulava a sala. Isso, eu ia para fazer o balé, levava uma calça dentro da bolsa, chegava lá, corria para a sala do meu primo, fazia karatê. E fiquei assim uns 3, 4 meses, o professor de karatê achava uma gracinha e acabou deixando. Era só você de menina na turma? Não, tinham muitas meninas, muitas meninas. E como era início de ano, então assim, quase ninguém tinha kimono, então eu me sentia bem, né, não tava dentro dos padrões ali. Até que um dia minha mãe encontrou com a minha professora na rua e ela falou pra minha mãe, que pena que a Lucélia não vai mais poder fazer aula, né? Minha mãe, como assim? Ela sai todo dia de casa pra fazer aula, como que ela não vai? Aí, foi aquela coisa toda. Ela disse que não queria que eu fizesse, que me proibiu de fazer. Isso eu não lembro, mas ela disse que eu fiz greve de fome, esse tipo de coisa. Ela tinha te proibido fazer karatê. Isso, porque ela tinha preocupação de que, primeiro, eu me machucasse, eu ficasse masculinizada, porque hoje em dia não mais, mas antigamente tinha assim, muito esse tabu, né? Sim. E você acha que é mesmo com futebol, né? Sim. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. E aí a mãe desse meu primo, da minha tia, falou assim, deixa ela fazer, isso é fogo de palha, daqui a pouco ela esquece. A minha mãe, tá bom. Só até hoje. Já tem bastante tempo. E você é tetracampeã. Isso. Como é que é teu dia a dia, o treino? Você falou que tem pessoas que cuidam da tua alimentação, é o teu treinador que faz isso? Isso. Eu tenho o meu treinador oficial, ele, como eu vim para Florianópolis, né, há 7 anos, ele ainda mora em Brasília e vem periodicamente aqui, né? O meu marido também tem um treinador dele que também acompanha nós dois. Aliás, a gente faz um trabalho em aqui. marido, deixa eu te atrapalhar um pouquinho, mas isso é importante. O marido da Lucélia é campeão mundial de karatê, é isso? É o único campeão mundial do Brasil de karatê. Campeão mundial, campeão dos Jogos Mundiais, né, World Games. E é fera aí. Uma professor, né, também acompanhando. Sim, a gente tem essa... Ele ser campeão mundial, tu acha que ele critica muito ou ele ajuda muito? Tu acha que melhora ou piora a situação na coisa de cobrança pra você quando tu entra no tatame? É assim, na verdade, quando a gente se conheceu, eu já tinha a minha história e ele já tinha a dele, né? Então a gente Onde vocês sempre conheceram? soube separar. Nós nos conhecemos em São Paulo, nós fomos contratados pela mesma cidade para participar de uma competição. E o professor dele na época era técnico da equipe de Florianópolis, da equipe feminina de Florianópolis, e me fez o convite para participar da equipe feminina, e eu aceitei. Vocês não se conheciam? Então até então não. É um pouco engraçado porque assim, eu sou mais velha que ele, né? E então. Quantos anos de diferença? São 7 anos de diferença, quase 8. E quando eu ganhei minha primeira medalha em Jogos Pan-Americanos, ele disse que ele já deu essa entrevista várias vezes e tem isso escrito, que ele me viu recebendo a medalha na televisão e ficou todo empolgado, sabe? Ele já praticava, mas ele ainda era da seleção então infante. Ele já te admirava pela televisão. Eu conheço essa história. Eu digo pra ele que ele já era apaixonadinho por mim. Então, assim, a gente se conheceu em São Paulo. E começou uma amizade, começou conversando, aí vim pra cá, e aí acho que foi acontecendo. Vocês já lutaram, já brincaram de lutar, pelo menos? Já, claro. A gente treina, né? A gente treina juntos. Ah, tá. Todos os dias, né? E em vários momentos do treino a gente faz frente a frente. Mas é bem legal, assim. E ele é muito rígido com você quando tu ele é uma pessoa muito... O Douglas é muito focado com ele mesmo, né? Exigente com ele mesmo. Ele sempre leva muito a sério, tanto que pelos resultados que ele tem, né? Ele é uma pessoa... não ia chegar onde chegou se ele não fosse assim, não fosse tão disciplinado e dedicado. Quando eu vou lutar,
Ele fica louco, desesperado, assim como quando ele vai lutar também. Eu fico mais nervosa quando ele vai lutar do que quando eu vou lutar. É porque eu acho que quando vocês estão em cima do tatame, vocês estão concentrados. A gente eu não sinto nada, eu não escuto nada. Então, assim, eu tenho a voz dele, é uma voz que eu reconheço muito, assim, independente do barulho que estiver no ginásio, eu reconheço a voz dele. Ele também escuta bastante a minha voz. Então, assim, na hora que a gente está lutando mesmo, é um ajudando o outro ali, entendeu? Dando que orientações, pega pelo braço, como o que fala? Como a gente se conhece muito, então às vezes eu tô lutando e porque dependendo do nervosismo, quem tá de fora vê bem melhor do que quem tá na hora que tá lutando, né? Então, assim, às vezes já aconteceu da adversário trocar de base na minha frente e eu meio que dar aquela bobeadinha, ele, trocou de base, vai voltar. O que é trocar de base? A gente tem uma base de preferência para lutar, né? Por exemplo, a minha base predileta para lutar é com a perna esquerda na frente. Eu sou destra, então. Entendi. Então a minha base. Apoio. Isso, então a minha base predileta é com a esquerda na frente. Então, às vezes, o adversário faz algum movimento que você não percebe, ou que você está um pouco ali desligado. Então ele às vezes me dá essa orientação, ou às vezes. Eu estou executando um golpe que eu não estou conseguindo acertar, ele, dá uma puxadinha mais assim na perna, porque não tá entrando porque tu não girou muito o quadril. Então, esses toques sutis. Assim, inteira, né? Como a gente treina todo dia, ele me conhece muito bem e eu conheço ele muito bem. Ele treina você também, né? Já que o teu treinador mesmo fica em Brasília, né? Mas você falou que ele mora em Brasília e vem Isso, ele vem sempre pra cá. Ô, Lucélia, vocês têm filhos, não? Ainda não. E vocês querem ter filhos? Então, a gente está... o meu contrato... O que vai atrapalhar um pouquinho, né, no caso. Na verdade, a gente está planejando já para o final desse ano, né? Teu contrato vai até quando? O meu contrato vai até novembro, agora de 2012. Então, assim, ou eu renovo... A minha opção ou eu renovo ou eu tenho um filho. E aí, depois que eu saí de Guadalajara, as pessoas começaram a me perguntar, né? Até o pessoal do Comitê Olímpico, todo mundo, se eu vou tentar continuar ir para os próximos jogos que vão ser no Canadá, em Toronto, né, em 2015. Falei, olha, não sei. Mas se você tivesse um filho agora... mas isso que eu ia perguntar. Se você tiver filho agora, dá tempo ainda de se preparar e ir para o Canadá, não dá? E como eu estou tentando me organizar para ter filho num ano que a gente chama de ano morto. Que seria o ano que vem? Que seria 2013, que é um ano que não tem nem Jogos Sul-Americanos, nem Jogos Pan-Americanos, nem Jogos Olímpicos. Esse ano tem já. Esse ano tem Jogos Olímpicos. Então, esse é um ano cheio. E tem campeonato mundial e tal. Então, esse é um ano... Não tem como. Ano que vem é um ano que tem as competições que tem todos os anos. Pan-americano, sul-americano, etapas da Liga Mundial. Mas não tem campeonato mundial. Campeonato mundial de 2 em 2 anos. Então, tá aí. Ano que vem. Quem se sabe der vem uma certo, Lucelinha ou um Douglasinho. Você Você gostaria que teus filhos lutassem? Não, você acha que seria bacana? Família toda, né? Assim, eu quero que eles pratiquem o esporte pela filosofia do esporte, né? Porque eu acho legal. Qualidade de vida, né? É muito educativo. Aliás, né? é um esporte cheio de filosofia, né? Eu lembro quando eu era pequena, tinha um filme na TV. Será que era karatê aquilo? Points or no points, you're dead meat. Depende de quem. Ai, meu Deus, eu não Mas lembro. Mas ele tinha regras. muita A maioria filosofia. dos filmes que tem de luta sempre foram de karatê, né? É provável que seja. Tem muitas regras, assim, que, tipo, além você não pode ferir o rosto de outra pessoa, você não pode ser muito agressiva. Existem muitas coisas que você tem... Sim, sim. Existem 6 critérios para você marcar um ponto, por exemplo. E um deles é a atitude desportiva. Então, você tem que ser fair play, né? O famoso fair play que a gente fala. Você não pode xingar ou ficar palavrão, nem pensar. Você não pode, nem com o árbitro, você não pode, sabe? Não vai falar Não, nada. você entra, cumprimenta e ele te deu o hajime ali, iniciou a luta. Então, você não pode ter nenhum tipo de atitude, não pode ser maldoso. Se o árbitro entender que você está com a intenção de machucar, se você está sendo maldoso, mesmo que você não tenha machucado, você pode ser penalizado. Pelo jeito, pelo olhar, pelo jeito, pela movimentação, pelo jeito que a pessoa vai para cima. Às vezes já aconteceu, já vi de atleta querer dar um soco no rosto do outro, ou querer machucar e só não conseguiu porque o outro abaixou. Poxa, o braço passou aqui, quer dizer, se pega, entendeu? Então, aí o árbitro fala, não dá. Como é que funciona? Vocês têm concentração antes
das lutas? Como é que Tem. funciona? Concentração, você diz o Que que nem cada jogador um- de futebol? Que vocês foram pro México, Sim, ficaram. sim. Tipo, vocês têm um tempo que vocês não podem falar com ninguém, ou alguma coisa Que não pode fazer regra. sexo, é isso que tu quer saber? É isso? Não, não. Porque Na diz que verdade, jogador de futebol tem que ficar, né? Um tempo. Não sei, eles parece que ficam. acabou isso. E, olha, eu acho que se tiver mesmo essa regra, com certeza eles não Não cumprem. cumprem, né? Provavelmente jogador de futebol. eu acho que dá mais vontade, né? Quando proíbe, a vontade é maior, né? Não, nós temos nosso período de concentração que, na verdade, a gente usa para quê? Para estar um ali conversando com o outro, fazer os últimos ajustes, né? Para estar ali junto com aquelas pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Porque a seleção brasileira de karatê tem atletas do país inteiro, né? Então a gente só se encontra nesses eventos, então é difícil treinar todo mundo junto. Eu dei muita sorte, assim, aqui tem o Douglas, tem mais uma menina que agora veio morar aqui em Florianópolis, que também é da seleção. Então, assim, eu tenho um contato maior com outras pessoas da seleção, mas tem gente que mora no Nordeste, por exemplo, que não. Então, assim, esse período de pré-competição serve para isso, para a gente se entrosar. Como é difícil esse negócio dessa proibição, assim, de não poder fazer nada, porque primeiro que não é separado masculino e feminino, né? A competição não é junto, fica todo mundo junto e tal. Esporte individual é geralmente assim, todo mundo junto, não tem um circuito separado, né? E essa, pra mim e pro Douglas, não tem como, né? Hoje em dia, assim, a gente já fica até, dependendo da competição, a própria confederação, o Comitê Olímpico já coloca a gente no mesmo quarto. Né? Como é que funcionam as categorias do karatê? A última é a faixa preta? Não, aí... É por peso? Né? No caso, nós temos essas competições, geralmente todos os atletas que estão nesse nível, assim, internacional, já são faixas pretas ou quase faixas pretas, né? Então, dificilmente você vê alguém com uma faixa inferior, até para se participar de um campeonato mundial, por exemplo, só faixa preta. Sim. Né? Agora, assim, a gente tem 5 categorias, no caso da luta, né, que é o que a gente pratica, tem 5 categorias de peso no masculino e 5 no feminino. Né? Tem o feminino até 50, até 55, até 61, até 68 e acima de 68. Tá? E o masculino até 60, até 67, até 75, até 84 e acima de 84. Então tem que manter uma dieta para você não sair da categoria que você tá, senão não pode lutar, Dependendo da categoria, sim. Eu tenho bastante folga no meu caso, a minha categoria é meio pesada. Eu luto de 61 a 68. Né? Você não pode passar de 68 quilos, nem ter mas menos de 61. Nem tem menos de 61. Essas medalhas todas aqui são de Jogos Pan-Americanos? São dos jogos. Ai, que lindo. Qual foi a última que você ganhou? Foi em Guadalajara. Agora, né? Ai, No ano passado. Olha só que linda essa medalha. Lindas, Ela é todas linda, lindas. uma das mais bonitas. Deixa eu ver na Nath como é que ficaria. Aí eu aí, ó. Segura! Aí que pesada, né? Imagina, tem que ser forte para carregar isso mesmo. E tu tem alguma dica pra dar, assim, pras mulheres que querem se defender? Se Aliás, caso alguma pessoa Eu falar ia alguma coisa que perguntar irrita, se ela já teve que se porque defender. eu já tô querendo me defender aquele lado. Você já teve que se defender de alguém? Assim, usar o karatê mesmo na defesa pessoal? Aconteceu uma situação uma vez, mas eu era muito nova, assim. Primeiro que eu não aconselho ninguém a reagir a nada, né? Assim, imagina, você luta, eu luto, mas eu não vou reagir a uma pessoa armada. Eu acho isso muito... Reagir com arma de fogo, né? então assim, eu acho que não vale a pena, dependendo, a não ser que seja a minha vida, assim, né? Não, mas tipo assim, que tá em jogo. tem sempre uns gracinhos, entendeu? Né? Ou o marido em casa. Tem algum golpe que você fica, fica quieto, fica quieto. Mas Olha, ela disse eu- que aplicou, né? Eu geralmente só dou uma olhadinha, assim, já funciona. Uma olhadinha assim já funciona. Tá, mas e Em essa casa, situação não que tem. você contou que era nova? Não, eu era muito O nova. que foi com homem o problema ou com mulher? Foi. Na verdade, eu tinha acho que 16 anos. Eu nem era faixa preta ainda. Ou tinha acabado de pegar faixa preta. E aconteceu de tentarem me assaltar, assim, de levarem. Na verdade, eu tinha ido pra academia. E engraçado que eu tava voltando da academia, já tava assim, meio assim. Nós não porque- tava com kimono, né? Não tava com Senão kimono. acho que o cara ia pensar duas vezes. E nem viu o tamanho das pernas dela. né? Também, né? Tava voltando da academia, já tava meio chateada que meu professor tinha me dado umas burdoadas, sabe? Tava meio brava. Já tava meio brava assim. E aí o cara tentou levar minha bicicleta, assim, não conseguiu, né? A gente meio que teve uma briga, mas ele Não conseguiu por desistiu. quê? Porque você realmente entrou na Porque luta eu com peguei a ele. bicicleta e joguei.
em cima dele. Quer levar? Leva! Eu tava indignada, ele quer levar, leva. Eu joguei em cima dele. Ele meio que caiu e eu já fui cair em cima e já fui Soqueou pegando. ele e tudo, não, E daí ele conseguiu sair correndo. Nem era um homem, era um menino, um moleque, na verdade. Eu também era menina, mas isso só foi uma vez e não aconselho mais. Nunca tive que usar, assim, pra nada muito mais sério que isso. Aí isso é sério, Mas é né? importante, né, para as Não, mas mulheres, tipo não é? assim, ó. A gente acontece alguma coisa, tá? Tem algum lugar que a gente pega que, tipo, para a pessoa ou que a gente possa, sem... Você quer matar também que mate, entendeu? Mas, Como tipo assim? Tem como se defender de alguma forma se alguém vir atacar ou se algum cara parar? Tem alguma forma que a gente possa se defender? Olha, eles não vão gostar muito. Mas assim, homem não tem lugar melhor que a região genital, né? Lá Dá no um Belém, chute então. aí que, entendeu? Então se protegendo. Dá um chute que ali não tem como. E outro lugar muito sensível é nariz, né? Nariz. Nariz, Tá, se gruda no nariz do ponta cara. de queixo, não, soca mesmo. Soca mesmo, não é para se grudar em Soca. nada, nem embaixo nem Nem em embaixo, cima. nem em cima. É para socar. Soca, e quando for bater, de preferência, já baixa de baixo pra cima, assim, ó. Ah, de baixo para cima é melhor. Deixa eu ver, Nath, como é que Ah, seria? coragem do mandarim, Porque na hora lacrimeja os olhos E tonteia, né? Que sim. fica bem no centro do A rosto. ponta de queixo deixa mais tonto do que o nariz, só que o nariz atrapalha mais a visão. Então, na dúvida, bate nos dois. Bate aqui, tenta acertar. Ou vai embaixo, que é de Com dois e certeza. deu. Célia, obrigada pela tua Muito entrevista, obrigada. parabéns, a gente, né, eu me sinto super orgulhosa de Ai, ter eu uma tô mulher adorando. como ela representando a gente nos jogos, enfim. Vamos fazer um brinde? Célia, obrigada. Hoje a gente está usando roupas da Stella Knaben. Acessem www.clubedochampanhe.com.br e até o próximo programa. Clube do Champanhe. 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 Champanhe.